Setembro de 1998, Rússia, Nizhny Novgorod, Departamento de Polícia do Distrito Leninsky. Na sala de interrogatório, o ar está impregnado de irritação e frustração. O suspeito de causar a morte de uma pessoa se recusa a confessar o crime, enrola, afirma que não sabe de nada. Nem tentativas nem ameaças o convenceram. Nem mesmo tapas, cusparadas e um cinzeiro despejado na cabeça ajudaram. O próprio suspeito, Alexei Mikiv, de 21 anos, está sentado na cadeira praticamente sem se mexer. Devido aos tapas, ele sente dor de cabeça, pelas cutucadas, dor sob as costelas. Ele já está sendo interrogado há uma semana inteira, sendo forçado a confessar um crime que não cometeu. Por enquanto, o rapaz ainda está aguentando, mas ele já está no limite. Alexei fica paralisado quando um dos investigadores traz para a sala um aparelho com eletrodos nos fios. O segundo percebe o olhar dele e sorri de canto. Isso mesmo, é exatamente o que você está pensando. O aparelho é trazido para mais perto. Alexei tenta se esquivar quando colam os terminais com cola nas suas orelhas, mas ele não consegue fazer nada. As mãos algemadas estão presas atrás das costas. E então, vai escrever a confissão ou vamos ligar a eletricidade? Pergunta um dos investigadores. Não pense que você vai aguentar, acrescenta o segundo. Depois da eletricidade, todos confessam. O suspeito se recusa. Os investigadores ligam a eletricidade e o corpo do rapaz é tomado por uma convulsão violenta. Pouco tempo depois, Alexei Mikiv está pronto para confessar qualquer coisa. Ele assume um crime que não cometeu. Inventa detalhes sobre o abuso e o assassinato de uma garota que não tinha 18 anos. Em um instante, um rapaz comum de 21 anos transforma a si mesmo em criminoso com as próprias mãos. Os investigadores têm razão. Após tortura com choque elétrico, todos confessam. Alexei Mikiv nasceu em 1976 em Nizhny Novgorod. Ele tinha uma família amorosa. A mãe adorava o menino e o mimava, e Alexei retribuía com carinho e mais tarde com cuidado. Já na primeira série, Lesha fez amizade com Ilya Frolov. Os meninos sentavam juntos na mesma carteira e eram inseparáveis. No exército, eles também tiveram sorte. Foram servir juntos. Parecia que era uma amizade para a vida toda. O serviço militar de Alexei aconteceu nos turbulentos anos 90. Criminalidade desenfreada, corrupção generalizada nos órgãos do governo. Mikiv viu tudo isso com seus próprios olhos. Mesmo assim, o rapaz queria servir nas autoridades. Logo após o exército, ao terminar a escola de polícia, Mikiv conseguiu um emprego como inspetor de trânsito. Mikiv era bem visto por seus colegas de trabalho. O rapaz era calmo, não criava conflitos e nunca levantava a voz. Entre os outros funcionários, ele era considerado comum, trabalhava como deveria. Ele não tentava puxar o saco dos chefes, mas também não tinha grandes conquistas. Em 1998, Mikiv conseguiu seu próprio carro. Junto com Ilya Frolov, eles costumavam passear pela cidade e conhecer garotas. Mikiv não tinha pressa em começar um relacionamento sério. O jovem de 21 anos tinha toda a juventude pela frente. Naquele dia, 8 de setembro de 1998, Ilya entrou no carro de Alexei com uma bolsa cheia de mantimentos. Os rapazes iam levar a bolsa para a casa de campo em Bogorodsk, onde estavam os pais de Frolov. Até a cidade eram apenas 44 quilômetros. O tempo estava bom e para os amigos dar uma volta era só alegria. Na entrada de Bogorodsk, duas garotas simpáticas estavam pedindo carona, Maria Savelieva e Yulia Krylova. Maria ainda não tinha 18 anos e não se sabe a idade de Yulia. Os caras não se importaram nem um pouco com a companhia. As garotas entraram no carro e começaram a conversar. Depois de entregar as compras aos pais de Ilya, os caras decidiram que aquele encontro agradável podia continuar. As garotas concordaram. Os caras pareciam decentes e ainda faltava muito para o anoitecer. Os jovens se divertiram passeando pela cidade, riam, faziam piadas. Depois de um tempo, Yulia pediu para levá-la até a casa dela. Depois de se despedir da amiga, ela saiu do carro. Os caras se viraram para Maria. Você está com pressa? Maria balançou a cabeça. Não, não estou com pressa. O carro arrancou e seguiu em direção a Nizhny Novgorod.
O grupo se divertiu até o anoitecer, mas quando escureceu, Maria começou a se preparar para ir embora. Agora ela se virou para Mikiv. Vamos voltar para Bogorodsk. Vou chegar tarde e meus pais vão ficar preocupados. Cansado depois de um dia cheio, Alexei protestou. Vamos deixar para amanhã, estou cansado. Você pode passar a noite na minha casa. Moro com meus pais, todos em casa, não há nada a temer. Mas Maria recusou. Ela não queria passar a noite na casa de um rapaz quase desconhecido e também não acreditava muito na história dos pais dele. Alexei parecia ser uma pessoa decente e não passava dos limites. Além disso, ele mencionou que trabalhava no Detran, mas Maria não quis arriscar. Me deixa no ponto de ônibus. Vou passar a noite na casa de amigos, disse a moça para Mikiv. O ponto de ônibus estava ali perto. Maria se despediu dos novos conhecidos e foi embora. Mikiv tinha quase certeza de que nunca mais veria Maria. Telefones celulares, assim como pagers, eram muito raros naquela época, e ele não perguntou o endereço da moça em Bogorodsk. Quantos desses encontros passageiros acontecem na vida? Esse não foi o primeiro e com certeza não seria o último. Alexei estava enganado. Esse encontro ele vai lembrar para sempre e de certa forma ele será realmente o último para ele. No dia 10 de setembro de 1998, Alexei Mikiv foi trabalhar no seu turno. Já mais perto do final do expediente, agentes da polícia criminal se aproximaram do rapaz. A conversa foi curta. Venha conosco. Mikiv obedeceu aos colegas sem questionar, embora não entendesse absolutamente o que estava acontecendo. Ele tentou perguntar, mas só foi empurrado pelas costas. Depois. Todas as perguntas ficam para depois. Sem registro formal da detenção e sem explicação dos motivos, Alexei foi colocado em um UAZ da polícia. Lá já estava sentado, algemado à grade, Ilya Frolov. Os acontecimentos se desenrolavam de forma extremamente rápida e surreal. Pelas conversas dos guardas, Alexei entendeu que estavam sendo levados para Bogorodsk e que foram detidos sob suspeita de abuso e homicídio de Maria Savelieva. Os rapazes trocaram olhares. Ambos imediatamente se lembraram da garota que havia sido trazida para Nizhny Novgorod 2 dias atrás. Em Bogorodsk, Mikiv e Frolov foram levados ao prédio da delegacia para serem interrogados pelo investigador Naumov. Lá, descobriu-se que hoje de manhã a mãe de Maria Savelieva registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da filha. Encontraram rapidamente sua amiga Yulia, que informou que 2 dias atrás Masha foi para Nizhny Novgorod com 2 rapazes, um dos quais, Alexei, disse que trabalhava na polícia de trânsito. Yulia descreveu detalhadamente o carro de Alexei e até lembrou de alguns números da placa. Desta vez, a polícia processou a denúncia surpreendentemente rápido. Foi emitido um alerta de procura imediatamente e a identidade de Alexei Mikiv foi estabelecida literalmente em poucas horas. Mikiv, recuperando-se do primeiro choque, imediatamente tentou apontar aos investigadores um detalhe importante. Não se pode abrir um processo criminal em circunstâncias que não contenham uma indicação direta de crime. Maria saiu de casa e não voltou, mas isso ainda não significava nada. Não havia nenhuma testemunha de abuso, e muito menos um corpo. A garota poderia simplesmente não ter avisado ninguém. Para a polícia, basicamente, ela poderia ser culpada disso por talvez ser culpada. Além disso, o procedimento para declarar uma pessoa desaparecida só é possível após 3 dias do desaparecimento, no momento da detenção. De fato, pelo desaparecimento da garota, ainda nem era possível abrir um caso de desaparecimento. Mas parecia que ninguém ouvia ou escutava Mikiv. Sem apresentar uma acusação oficial, ele e Ilya Frolov foram colocados no centro de detenção provisória. Como não havia fundamentos legais para manter os rapazes na delegacia, foi lavrado um auto de infração administrativa contra eles. Supostamente, eles teriam resistido aos agentes da polícia. Já no mesmo dia, colocaram diante de Mikiv uma pilha de papéis da sua própria repartição, documentos de desligamento da corporação. A ordem foi assinada em 17 de agosto e pediram insistentemente para Alexei colocar suas assinaturas onde fosse necessário. Por quê? Afinal, eu não sou culpado de nada, não entendia o rapaz. Explicaram imediatamente para ele que a ordem e outros documentos eram apenas papéis e que, se ficasse provado que ele não tinha envolvimento na morte de Maria Savelieva, esses papéis simplesmente seriam destruídos.
Se Mikhiv for considerado criminoso, será melhor que no momento do crime ele já não constasse mais como funcionário do Detran. A Inspetoria Estadual de Trânsito não precisava de mais uma mancha em sua reputação. Eu não sentia nenhuma culpa e, para mim, não foi difícil assinar o documento. Por ingenuidade, por inocência, eu tinha apenas 21 anos, pedi demissão de imediato, lembrou Mikhiv depois. Naquela mesma época, em setembro de 1998, sem obter os mandados correspondentes, os investigadores do Departamento de Polícia de Bogorodsk, Dunaev, Naumov e Tiulchenko realizaram buscas no apartamento onde Mikhiv morava com os pais, na casa de campo, na garagem e no carro. No carro de Mikhiv foram encontrados alguns cartuchos de pistola, motivo mais do que suficiente para abrir um processo criminal. Os autos de apreensão e descoberta dos cartuchos foram redigidos já no gabinete dos investigadores, onde eles convidaram testemunhas presenciais. Lá também foi elaborado um auto de infração administrativa deliberadamente falso. Nesse auto constava que na noite de 11 de setembro de 1998, Mikhiv e Frolov cometeram uma infração à ordem pública na estação ferroviária. O material administrativo foi encaminhado ao Tribunal Distrital de Bogorodsky, onde, no mesmo dia, foi emitida uma decisão impondo uma pena administrativa de prisão por 5 dias. Logo depois disso, Mikhiv e Frolov foram informados de que estavam sendo acusados de abuso contra Maria Savelieva e de causar a morte dela. Os policiais aconselharam os rapazes a confessarem tudo de imediato. Escrevam uma confissão sincera reduz a pena. Mikhiv recusou, Frolov também. Ambos os rapazes afirmavam que eram inocentes e logo essa teimosia começou a irritar os investigadores. Aí começaram as ameaças, mas nem isso adiantou. Mikhiv exigia um advogado, assim como Frolov, mas repetidamente ambos recebiam negativas. Não havia ninguém para defendê-los. Os investigadores ficavam cada vez mais ousados, começaram as brigas e tapas. Depois passaram a espancá-lo. Faziam tortura psicológica, derramaram uísque no cinzeiro e depois cuspiram. Os policiais agiam de forma arrogante e provocadora, parecia que eles não tinham medo de nada. Eles não se importavam que estavam diante de um homem inocente e que Maria Savelieva já poderia voltar para casa viva e saudável amanhã. Era como se tivessem recebido uma tarefa que precisava ser cumprida a qualquer custo. Em breve, Mikhiv entenderá que foi exatamente assim. O prazo da prisão administrativa estava acabando e Ilya Frolov teve que ser libertado. Já Mikhiv foi detido novamente. O corpo de Maria Savelieva nunca foi encontrado, mas os cartuchos convenientemente encontrados no carro dele desempenharam seu papel. Em 16 de setembro de 1998 foi aberto um processo criminal pelo armazenamento ilegal de munições. Em relação a Mikhiv, foi escolhida a medida cautelar de prisão preventiva no Centro de Detenção Temporária. Ilya Frolov foi chamado ao Departamento de Polícia do Distrito Lenin para depor como testemunha. Lá mesmo, durante o interrogatório, ele foi novamente detido e interrogado sobre o desaparecimento de Maria Savelieva. Não sei se ele foi torturado ou deposto por vontade própria, Mikhiv explicará depois. Mas Frolov me apontou como o culpado. Disse que eu o obriguei a participar. Ilya Frolov declarou que Mikhiv o forçou, sob ameaças, a participar do abuso contra Maria Savelieva e depois também o obrigou, sob ameaças, a participar da morte dela. Frolov descreveu tudo de forma vívida, em detalhes, como Maria resistiu, como agonizou, como eles esconderam o corpo. Ele descreveu até onde Mikhiv escondeu o cadáver. No mesmo dia, uma equipe operacional foi ao local indicado, mas, naturalmente, não encontrou o corpo. Mas o destino de Mikhiv já havia mudado radicalmente. Depois que Frolov escreveu a confissão, pararam de ter cerimônia com Mikhiv. Ele foi novamente espancado, cuspiram em seu rosto e em sua cabeça, deram tapas e cutucaram suas costelas. A exigência era a mesma: confesse, escreva a confissão. Mikhiv recusava-se teimosamente. Me disseram, com nossas próprias mãos, é claro, não vamos te mutilar, recordou ele depois. Vamos te colocar na cela com os reincidentes.
Se amanhã você ainda não confessar, então amanhã seus companheiros de cela vão descobrir que você é ex-policial e está preso por abuso. Pensa no que vão fazer com você. De acordo com a lei, ex-agentes da lei devem ser mantidos separados dos outros criminosos. McKeeve tentou lembrar disso, mas ninguém o ouviu. As ameaças e espancamentos continuaram. Em 17 de setembro de 1990, finalmente permitiram que um advogado visitasse Alexei McKeeve, com quem a mãe de Alexei havia firmado um contrato para o caso de posse de munição. Alexei imediatamente explicou à sua defensora que as munições não interessavam ao investigador e que todos os interrogatórios eram sobre o desaparecimento de Maria Savelieva. A advogada ouviu atentamente e, em seguida, disse que, de acordo com o contrato, ela só poderia trabalhar no caso relacionado às munições encontradas. Quanto a Savelieva, ela não foi paga por isso e não possui a autorização correspondente. A advogada não voltou mais à VVS, pois o investigador lhe negou o direito de visita. No período de 17 a 19 de setembro, Alexei McKeeve foi submetido a intensos interrogatórios. Apesar de ter sido detido por posse de munição, ele foi interrogado pelo investigador sobre o caso do desaparecimento de Savelieva. Durante todo esse tempo, Alexei foi torturado, sendo obrigado a confirmar o depoimento de Ilya Frolov. Uma das mais cruéis foi a tortura com choques elétricos. Durante essa tortura, Alexei ficava sentado, algemado a uma cadeira, e clipes metálicos conectados a fios elétricos eram presos às suas orelhas. A corrente passava pelo corpo dele repetidas vezes. A carga atravessava o cérebro. O rapaz começava a ter convulsões. As pálpebras e os músculos do corpo se contraíam. Alexei se contorcia na cadeira, enquanto os policiais apenas observavam e trocavam comentários entre si. Se a língua cair para trás, vamos ter que puxá-la com um alfinete, comentou um deles de forma cínica. É melhor confessar, senão vamos ligar os fios nos genitais. Ou seja, eles conectam na região do cérebro. Ou seja, o curto-circuito passa pelo cérebro, afeta o cérebro, o sistema nervoso central, ou seja, a descarga percorre todo o corpo. Ou seja, isso acontece com uma frequência de 50 Hz. Ou seja, quanto temos aqui de eletricidade? A frequência nas tomadas é de 50. Então, sacode 50 vezes por segundo. Ou seja, cada músculo começa a se contrair 50 vezes por segundo. Naquele momento, Alexei já estava exausto moral e fisicamente. A dor das descargas elétricas era insuportável. Várias vezes ele simplesmente desmaiou. As palavras e o riso do interrogador ecoavam nos ouvidos dele. Espasmos percorriam seu corpo de tempos em tempos. Vamos lá, McKeeve, confesse. Foi você quem fez isso. E o rapaz não aguentou. Fui eu. Em 19 de setembro de 1998, Alexei McKeeve escreveu uma confissão, na qual se acusou falsamente e admitiu ter abusado de Maria Savelieva, além de ter tirado a vida dela. Quando o documento foi redigido, a satisfação apareceu nos rostos dos investigadores. Pouco tempo depois, McKeeve foi levantado da cadeira e levado para outra sala. Estavam sentados funcionários da promotoria e da polícia, como o investigador-chefe, vice-chefe do departamento distrital, vice-promotor regional, promotor de Bogorodsk e vários do departamento de polícia de Lenin. McKeeve conhecia o vice-promotor da região, Muraviova, e mais algumas pessoas de vista. Talvez essa fosse a sua chance, a única chance de salvação. Quando começaram as perguntas, ele se virou para o vice-promotor e disse claramente: fui torturado. Todas as confissões foram arrancadas de mim à força. Os homens pareciam ter ficado paralisados no lugar. Alexei continuou. Ele contou sobre as torturas com choque elétrico, sobre as ameaças, sobre o fato de ter sido forçado a se incriminar, porque já não era mais possível suportar aquilo. Mas a cada palavra dita, ele percebia: é inútil. Não há nenhuma esperança de salvação. O vice-promotor agia como se não ouvisse Alexei de jeito nenhum. Ele não reagia às palavras do rapaz exausto. Quando McKeeve ficou em silêncio de cansaço, os funcionários que o haviam interrogado antes entraram na sala. O vice-promotor se virou para eles. Parece que o rapaz não entendeu nada. Levem-no de volta de onde o trouxeram.
Mikiv foi levantado da cadeira e levado para fora. Levaram-no novamente para o mesmo quarto onde foi torturado e o sentaram em uma cadeira. O que foi? Resolveu reclamar para o promotor. Foi ele mesmo quem deu a ordem. Você acha que alguma coisa acontece aqui sem o conhecimento dele? Perguntaram cinicamente a Mikiv. Agora ele entendia de onde vinham tanta audácia e confiança na própria impunidade. Tudo era feito sob as ordens de um superior. Mikiv de repente percebeu claramente. Ele estava condenado. Ninguém viria ajudá-lo. Se ele não confessar, simplesmente o torturarão até a morte. Os investigadores perceberam que o suspeito estava cedendo e não hesitaram em aproveitar isso. Depois de uma breve conversa, eles fizeram uma nova proposta. Mikiv deveria confessar mais 4 crimes semelhantes ou as torturas continuariam. O rapaz exausto ficou com a visão turva, mais 4 corpos. Eles iam transformá-lo em um verdadeiro criminoso em série, mas ele já não tinha forças para resistir. A ideia de uma nova tortura com choques o fazia soar frio, e seu cérebro já se recusava a pensar com clareza. Eu concordo, murmurou Mikiv. Os investigadores ficaram felizes. Vários casos serão resolvidos de uma vez. O maníaco vai para trás das grades e alguém vai ser promovido por bons resultados. Só que, para convencer, eles realmente precisavam do corpo de Savelieva. Começaram a pressionar Mikiv novamente, a ameaçar. O rapaz, exausto de tantas torturas, não entendia o que queriam dele. Ele concordou em assumir 4 crimes semelhantes. Concordaria até com mais 4. Mas apresentar o corpo de uma pessoa que ele nem sequer tocou, Mikiv não podia. Ele se sentia encurralado. A consciência de que tudo aquilo era real ficava mais forte a cada segundo. Ele vai para a cadeia, provavelmente para o resto da vida. Ele vai passar o resto da vida na prisão. O pensamento o horrorizou. Quando os investigadores se distraíram, tomado pela dor, pânico e o desejo de acabar com seu próprio sofrimento, o rapaz pulou da cadeira e correu até a janela do escritório. Ninguém conseguiu impedi-lo a tempo. Quebrando o vidro com a cabeça, Alexei Mikiv pulou pela janela e, ao cair sobre uma motocicleta da polícia que estava no pátio, sofreu uma grave fratura na região lombar da coluna, com lesão da medula espinhal e outros ferimentos. E perdeu a consciência. Os investigadores imediatamente chamaram uma ambulância. Mikiv, que continuava inconsciente, foi levado para o hospital número 39. Logo depois, a mãe dele também chegou lá. Na porta do quarto onde Alexei estava, havia uma escolta. A mulher ficou horrorizada. Estavam vigiando o filho dela como se fosse um criminoso perigoso. Mas ela ficou ainda mais horrorizada ao ver o próprio Alexei. As orelhas do rapaz apresentavam queimaduras de eletrodos e o corpo estava coberto de hematomas. O filho parecia como se tivesse passado por torturas. Foi exatamente isso que aconteceu. Além disso, depois da queda, a metade inferior do corpo dele paralisou, todos os órgãos e músculos localizados abaixo do local da fratura. Alexei não sentia as pernas, não conseguia controlar a micção. A mulher correu até os médicos. É preciso imobilizar a lesão. Meu filho foi espancado. O médico que examinou o paciente recém-chegado concordou que realmente havia queimaduras. Mas essas informações não foram incluídas no prontuário médico. A mãe de Alexei tentou conversar com o diretor do hospital, mas isso também não ajudou. Ninguém queria ter problemas com a polícia. Para os médicos, era mais simples ignorar o que ocorria. Naquele dia, nenhum médico examinou Alexei. Ele estava deitado sozinho, sem sentir as pernas, e de vez em quando as enfermeiras entravam cautelosamente para trocar o urinol ou trazer comida. No dia seguinte também não o ajudaram. E só no 3º dia os médicos entraram no quarto, fizeram um exame e marcaram uma cirurgia. Alexei percebeu que não havia mais guarda na porta e perguntou o que aconteceu. A resposta o deixou atônito. Maria Savelieva apareceu viva e ilesa. Como se descobriu, a moça voltou para casa em 19 de setembro. Para a mãe abalada e para o investigador assustado, ela contou que na noite de 8 de setembro de 1998, Alexei Mikiv, o amigo dele e ela estavam passeando de carro juntos por Nizhny Novgorod. Ele sugeriu que a moça passasse a noite na casa dele, mas ela recusou. Alexei a deixou em um ponto de ônibus e foi embora.
Maria foi para a casa de seus amigos que moravam em Nizhny Novgorod, onde passou todos esses 10 dias. Como se descobriu, a moça perdeu algum tipo de joia de ouro no caminho. Com medo de que os pais começassem a brigar com ela, ela decidiu ficar escondida por um tempo na casa dos amigos. Como os pais da Maria não tinham telefone fixo, a moça não pôde avisar onde estava. Em 21 de setembro de 1998, a prisão de Alexei Mikiv foi formalmente revogada. No dia 22 de setembro, Alexei passou por uma cirurgia na coluna, mas a medula espinhal já estava irreversivelmente danificada. Nenhuma cirurgia ou reabilitação poderia mais reparar o dano causado. Alexei Mikiv ficou no hospital até 3 de fevereiro de 1998. Ele voltou para casa como inválido. Em 25 de setembro de 1998, o processo criminal número 22.346 aberto sob suspeita de abuso contra Maria Savelieva e de causar sua morte foi encerrado. Alexei Mikiv foi considerado suspeito pelo armazenamento ilegal de munições, mas esse caso também teve que ser encerrado, pois no momento em que as munições foram encontradas, ele era funcionário da polícia e, portanto, tinha o direito de portar arma. Todas as pessoas envolvidas na investigação do desaparecimento de Maria Savelieva sabiam que o caso estava tomando um rumo ruim. Os processos criminais desmoronavam um após o outro. O caso de Alexei passou a ser comentado e defensores dos direitos humanos se envolveram, e o caso ganhava repercussão. As autoridades superiores exigiam entender o que estava acontecendo, era urgente salvar a reputação da investigação. O promotor de Nizhny Novgorod tentou salvar a situação. Em 1º de março de 1999 foi aberto um processo criminal pelo sequestro de Maria Savelieva. No entanto, aqui também a acusação desmoronou quase imediatamente. Maria disse que Alexei não a manteve em cativeiro. Ela foi para Nizhny Novgorod com ele por vontade própria. E quando ela se recusou a passar a noite na casa dele, o rapaz a levou até o ponto de ônibus e se despediu. Em 21 de setembro de 1998, o investigador da promotoria do distrito Leninsky abriu um processo criminal pelo fato da queda de Alexei Mikiv da janela. Como testemunhas, foram interrogados 5 funcionários do Departamento de Polícia do Distrito Leninsky que participaram do interrogatório em 19 de setembro de 1998. Todos, sem exceção, declararam como era de se esperar que não torturaram Alexei Mikiv e que não viram ninguém torturá-lo. O interrogatório foi conduzido estritamente de acordo com as normas da lei, diziam eles. O investigador disse a Mikiv que Ilya Frolov confessou participação no abuso e na morte de Maria Savelieva e que a melhor saída seria confessar. O interrogatório foi interrompido para tomar chá. Quando os funcionários estavam ocupados preparando o chá, Mikiv de repente pulou da cadeira, correu até a janela, quebrou o vidro e pulou para fora. Também foi interrogado o médico que examinou Alexei Mikiv no dia em que ele foi levado ao hospital. Ele confirmou que a mãe de Mikiv mencionou algumas queimaduras nas orelhas do filho. No entanto, todas as lesões do rapaz foram causadas pela queda da janela, fratura, hematomas, contusões e feridas. De acordo com os registros médicos, durante o exame objetivo não foram encontrados queimaduras nos lóbulos das orelhas dele. O colega de quarto de hospital de Mikiv contou que viu queimaduras nas orelhas de Alexei. Na opinião dele, tais queimaduras poderiam ter sido causadas por descargas elétricas. O homem trabalhava como eletricista e sabia que tipo de queimaduras podem ser causadas por fios elétricos. Mas as palavras do companheiro de quarto não eram suficientes para apresentar uma acusação. Em 21 de dezembro de 1998, o investigador encerrou o caso criminal contra os policiais devido à ausência de fato criminoso. A decisão de encerramento foi anulada 3 vezes. O caso era encaminhado para investigação adicional, mas o resultado era sempre o mesmo. Os fatos de tortura não eram confirmados. Ficava parecendo que Alexei pulou da janela por vontade própria, guiado por sua atitude pessoal em relação à situação, baseada em características psicológicas específicas de sua personalidade.
Quando ficou claro que durante a realização das ações investigativas, Ilya Frolov nunca havia sido interrogado como testemunha, a decisão de encerrar o caso criminal foi anulada pela quarta vez. O caso foi novamente encaminhado para investigação adicional, durante a qual o rapaz declarou que na delegacia de polícia de Bogorodsk ele realmente foi espancado. Exigiam dele a mesma coisa que de Mikhiv, a confissão de abuso contra Maria Savelieva e de ter causado sua morte. Frolov contou que no período de 16 a 19 de setembro de 1998 ele foi constantemente interrogado na delegacia distrital Leninsky de Nizhny Novgorod. Durante o interrogatório, o investigador sénior da polícia o espancou e sacudiu e também declarou que Ilya seria torturado com choques elétricos se não confessasse. Além disso, ameaçaram colocá-lo em uma cela com um doente de tuberculose e contar aos outros detentos que ele havia abusado de uma menor de idade. Sob pressão psicológica, Frolov cedeu. Foi por isso que ele acusou Mikhiv falsamente. O depoimento de Frolov não foi levado em consideração. O processo criminal contra os investigadores que torturaram Mikhiv foi encerrado mais uma vez. Eu posso dizer isso a vocês com total sinceridade. Às vezes eu simplesmente tinha medo de dizer mais uma vez para Mikhiv: olha, Lesha, pela 16ª vez o seu caso foi encerrado. Ninguém é culpado. Mas ele não pretendia desistir. Após a reclamação de Alexei Mikhiv, em 27 de maio de 2001, o Tribunal Distrital de Nizhny Novgorod anulou a decisão de arquivamento e obrigou o Ministério Público a continuar a investigação. O tribunal observou, entre outras coisas, que as explicações de Alexei Mikhiv eram lógicas e detalhadas e que o caso deveria ser investigado com mais rigor. O tribunal também determinou que Alexei Mikhiv deveria ser submetido a avaliações psicológica e psiquiátrica. Após examinarem Mikhiv, os especialistas concluíram que ele estava mentalmente saudável, mas havia sofrido um trauma psicológico, inclusive relacionado a uma lesão física. No momento do exame, o estado mental de Mikhiv era caracterizado por reações eufóricas, gentileza e bondade, emotividade e dependência da vontade de pessoas mais fortes, especialmente da mãe, conforme indicado no laudo. O laudo também observou que no momento Mikhiv não apresenta tendência a pensamentos suicidas. Quanto ao seu estado no momento em que pulou da janela, já haviam se passado vários anos, não era mais possível tirar conclusões. Em 19 de maio de 2001, a investigação do caso foi encerrada pelos mesmos motivos de antes. Após uma série de recusas em investigar o caso criminal, uma queixa foi encaminhada ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Como o estado de Mikhiv foi piorando gradualmente, em fevereiro de 2003 também foi feito um pedido para que a queixa fosse analisada em caráter prioritário. Levando em conta os argumentos apresentados na petição, prometeram analisar o caso durante o ano de 2003, assim que surgisse a primeira oportunidade. Uma notificação sobre isso foi enviada ao promotor da região de Nizhny Novgorod. Em 17 de dezembro de 2003, o tribunal recebeu um memorando do Estado réu enviado por Pavel Laptov, representante autorizado da Federação Russa junto ao TDH. Nele, as autoridades russas afirmavam que o TDH estava agindo de forma prematura. O processo criminal sobre o uso de tortura contra Alexei Mikhiv ainda está sendo investigado pela promotoria do distrito Leninsky da cidade de Nizhny Novgorod, Donbass. O TDH deve aguardar antes de tirar conclusões. Finalmente, já em 2005, 7 anos após o ocorrido, o Ministério Público finalmente apresentou acusações contra 2 policiais que participaram do interrogatório de Alexei Mikhiv em 19 de setembro de 1998. Os materiais do caso e a acusação formal foram enviados ao Tribunal Distrital de Leninsky, em Nizhny Novgorod, para apreciação. Em 30 de novembro de 2005, o Tribunal Distrital de Leninsky, em Nizhny Novgorod, considerou 2 policiais, Igor Somov e Nikolai Kasterin, culpados do crime previsto na parte 3 do artigo 286 do Código Penal da Federação Russa, abuso de autoridade.
Eles foram condenados a 4 anos de prisão, com proibição de ocupar cargos em órgãos de segurança pública por 3 anos. Há informações de que, após cumprirem a pena, eles conseguiram emprego em uma empresa de segurança privada. O vice-chefe do Departamento Regional de Assuntos Internos, Piotr Sibirev, permaneceu impune. Segundo Alexei Mikiv, ele não podia deixar de saber que ele estava sendo torturado, mas mesmo assim não tomou nenhuma medida para interromper os maus tratos. Em janeiro de 2006, o colegiado do Tribunal Regional de Nizhny Novgorod manteve a sentença sem alterações, ressaltando que existe uma ligação direta entre as ações de Somov e Kasterin e as graves consequências sofridas por Mikiv. Quase ao mesmo tempo, em 26 de janeiro de 2006, o TDH determinou que o tratamento cruel nesta situação atingiu o nível de tortura segundo o artigo 3 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Além disso, o TDH apontou que a Rússia se recusou a fornecer os materiais do processo criminal. Foi identificada uma ligação entre as pessoas responsáveis pela investigação e aqueles que supostamente participaram do tratamento cruel contra Mikiv. Tratava-se do vice-procurador da região, Muravyov. E o Tribunal de Nizhny Novgorod foi extremamente tendencioso em relação aos agentes da lei. Seus depoimentos eram totalmente confiáveis para o tribunal, enquanto os depoimentos de Mikiv eram completamente ignorados. O Tribunal de Nizhny Novgorod ignorou o fato da falsificação de documentos presentes no processo, como os autos de interrogatório, a apreensão de cartuchos do carro de Mikiv, o auto de infração administrativa e assim por diante. Alexei Mikiv recebeu uma indenização no valor de 250 mil euros. No entanto, esse dinheiro não o ajudou a se reerguer. Praticamente todo o valor foi gasto com despesas médicas. Geralmente, em nossos vídeos, mostramos criminosos e procuro traçar o perfil da sua personalidade. Mas hoje vou tentar traçar o retrato da personalidade da vítima. Alexei Mikiv não cometeu assassinato. Ele se tornou vítima de torturas monstruosas, falsificações e impunidade. Sob pressão dos investigadores, ele se incriminou, inventou crimes que não existiam, assinou uma confissão e depois se jogou pela janela, ficando gravemente incapacitado. Nenhum crime real foi registrado contra ele. Mesmo assim, se eu tentar traçar um perfil da personalidade dele, é isso que eu consigo. Antes da tragédia, Alexei era um jovem calmo, amigável e avesso a conflitos. Os colegas falavam dele com respeito. Ele não se destacava, não tentava se promover, mas também não criava conflitos. Ele tinha uma relação calorosa e próxima com a mãe, que mais tarde se tornou a base de seu apoio emocional. Após os acontecimentos de 1998, quando ele foi submetido a longos interrogatórios com espancamentos e tortura elétrica e depois ficou inválido, ocorreram mudanças em sua psique. No entanto, as perícias realizadas não identificaram nenhum transtorno mental nele. Alexei continuava sendo uma pessoa lúcida e consciente de si mesma. Seu estado mental era caracterizado por uma suavidade emocional, bondade e dependência da mãe, como uma figura mais forte. Ele apresentava reações eufóricas, possivelmente como uma resposta de defesa da psique diante da dor constante e da impotência. Ao mesmo tempo, durante o exame, não foram registradas tendências a pensamentos suicidas. Falando sobre diagnósticos, nenhum diagnóstico psiquiátrico foi oficialmente atribuído a Alexei. É possível que ele tenha desenvolvido o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, como consequência de violência física e catástrofe emocional, mas isso não é afirmado diretamente no laudo. Apenas é registrado que ele passou por um trauma psicológico grave. Ele não se tornou perigoso, não ficou amargurado, não começou a se vingar. Sua psique acabou indo mais para o lado da vulnerabilidade emocional e da bondade interior, apesar do que passou. Como resultado, temos a imagem de uma pessoa quebrada pelo sistema. E quando ele escapou desse moedor de carne, sobreviveu, mas ficou preso a uma cadeira de rodas, ele não ficou amargurado, apenas continuou vivendo. Não como um herói, mas como uma pessoa que não teve escolha. Aliás, se você quiser receber um retrato da sua personalidade, o link para o post explicando como fazer isso e qual será o resultado provavelmente vou deixar aqui embaixo do vídeo.
Já faz mais de um quarto de século que Alexei está praticamente preso à cama. A parte inferior do corpo dele não funciona, ele não consegue controlar o funcionamento do intestino e da bexiga. Alexei mora com a mãe, que é aposentada. Ela foi obrigada a deixar o emprego para cuidar do filho. Eles não tiveram mais contato com Ilya Frolov. Mikiv não perdoou o colega pela calúnia, embora em parte entendesse por que ele fez isso. Depois do ocorrido, Frolov conseguiu um emprego nos órgãos de segurança pública e na delegacia de Lenin instalaram grades nas janelas. Agora, aqueles que são torturados lá não poderão escapar. E o que vocês acham desse caso? Escrevam comentários, deixem likes, dislikes e assistam outros vídeos no canal. Eles são publicados, mesmo que vocês nem sempre recebam notificações sobre isso.